A história oculta dos irmãos de Golias que mudará tudo. Hoje, mergulhamos numa jornada incrível, explorando não só a história do gigante Golias, mas também a dos seus irmãos gigantes, personagens quase esquecidos nas escrituras sagradas. A história de Golias é conhecida por muitos, um gigante formidável de Gate, cujo confronto com o jovem Davi se tornou uma das mais famosas narrativas bíblicas. Mas, você sabia que Golias tinha irmãos? E que eles também eram gigantes com histórias próprias? Vamos desvendar esses mistérios juntos. Golias, descrito em 1 Samuel, capítulo 17, era mais do que uma figura imponente, ele era parte de uma linhagem de gigantes, conhecidos como Refães. Estes seres, mencionados em Deuteronômio, capítulo 2, versículos 20 e 21, eram conhecidos por sua estatura e força extraordinárias. Eram habitantes da terra prometida antes da chegada dos israelitas, representando um desafio físico e espiritual para o povo de Deus. Esses irmãos de Golias não são apenas figuras secundárias, eles são fundamentais para entendermos as complexidades e os desafios enfrentados pelos israelitas. A presença destes gigantes simboliza testes de fé e coragem, forçando os israelitas a confrontarem não apenas adversários físicos, mas também desafios espirituais e morais. Ao longo deste vídeo, vamos explorar a vida e as histórias destes gigantes. Cada um deles, com sua força e peculiaridades, contribui para um entendimento mais profundo do contexto bíblico em que viviam. Suas histórias não são apenas sobre confrontos físicos, elas falam sobre a luta entre o bem e o mal, entre a fé e a dúvida. Então, prepare-se para uma viagem fascinante, onde história, fé e espiritualidade se entrelaçam de maneira surpreendente. Juntos, vamos descobrir os aspectos pouco conhecidos dos irmãos de Golias, mergulhando nas lições escondidas e nos simbolismos profundos que esses gigantes representam. Essa jornada promete ser reveladora, trazendo à luz histórias que foram ofuscadas pelo tempo, mas que são essenciais para compreendermos a riqueza e a profundidade das escrituras sagradas. Obrigado por assistir a este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Se gostar, lembre-se de deixar o like. Vou deixar na descrição o link para você conhecer o livro, O Apocalipse para Todos. Esta obra está muito bem avaliada na Amazon, vale a pena conhecer. Muito obrigado por comprar pelo link, porque você ajuda na manutenção do canal. Vamos nos aprofundar na história de Lami, o irmão de Golias, uma figura igualmente gigantesca e imponente, mencionada nas escrituras sagradas. A narrativa de Lami é encontrada em 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 5, onde somos introduzidos a este personagem extraordinário, frequentemente ofuscado pela fama de seu irmão, Golias. Lami, assim como Golias, era um membro da raça dos Refães, gigantes conhecidos por sua estatura e força excepcionais. Este capítulo desvenda os aspectos menos conhecidos de Lami, explorando sua vida, suas motivações e o impacto que teve no contexto bíblico. A história de Lami nos leva a uma reflexão profunda sobre a natureza do conflito e vingança. Após a derrota de Golias pelas mãos de Davi, como descrito em 1 Samuel, capítulo 17, os irmãos de Golias, incluindo Lami, ficaram, sem dúvida, movidos por um desejo de vingança. Este sentimento é um tema recorrente nas histórias bíblicas, onde frequentemente vemos personagens lutando com suas emoções e desejos em face de grandes perdas. A Bíblia relata que Elanã, filho de Jair, enfrentou e derrotou Lami. Esta batalha não foi apenas um confronto físico entre dois guerreiros, mas também um embate de ideais e fé. Elanã, um guerreiro de Israel, enfrentou um gigante, não apenas em tamanho, mas em influência e significado. Este confronto simboliza a luta contínua entre Israel e os povos que desafiavam sua fé e sua existência. A lança de Lami, comparada ao peso de um tir de tecelão, simboliza a magnitude da ameaça que ele representava. Uma arma tão pesada e imponente não era comum, ela reflete a extraordinária força física que Lami possuía. Este detalhe realça a coragem e a habilidade de Elanã, que foi capaz de superar um adversário tão formidável.
A história de Lami nos ensina sobre a superação de desafios gigantescos e a importância da coragem e da fé em momentos de adversidade. Quando enfrentamos gigantes em nossas vidas, sejam eles problemas, medos ou desafios, podemos encontrar inspiração na história de Elanã e Lami. Assim como Elanã enfrentou Lami com coragem e fé, somos chamados a enfrentar nossos próprios gigantes com a mesma determinação e confiança. Portanto, esta narrativa de Lami não é apenas um relato de uma batalha física, mas também uma lição de vida sobre enfrentar desafios, superar o desejo de vingança e encontrar força na fé. A história de Lami, embora menos conhecida, é igualmente importante para entendermos a riqueza e a complexidade das narrativas bíblicas e as lições que elas oferecem para a nossa vida. Vamos falar agora de Ishibenó, outro irmão gigante de Golias, cuja presença é relatada nas linhas de 2 Samuel, capítulo 21, versículo 16. Ishibenó, membro da raça dos Refães, surge não apenas como uma sombra ameaçadora, mas como um símbolo da resistência contínua contra Israel e seu rei. A narrativa de Ishibenó nos leva a uma compreensão mais profunda da natureza dos conflitos enfrentados por Israel. Ele, armado com uma lança cujo peso era de 300 ciclos de bronze, representava um desafio físico e espiritual imenso. A descrição de sua lança e sua espada gigantesca não são apenas detalhes, são representações da magnitude da ameaça que ele impunha. O confronto de Ishibenó com o rei Davi é um episódio carregado de tensão e simbolismo. Davi, já estabelecido como um herói e guerreiro formidável por sua vitória sobre Golias, encontra-se agora frente a frente com outro gigante, um lembrete vivo da ameaça constante aos israelitas. Este encontro é descrito de maneira vívida em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 17, onde vemos Abisai, sobrinho de Davi, intervir para salvar o rei. A ação de Abisai não é apenas um ato de bravura, é um exemplo do poder da união e da lealdade em face do perigo. A história de Ishibenó nos ensina sobre a importância da vigilância e da prontidão. Assim como Davi e Abisai enfrentaram Ishibenó, somos lembrados da necessidade de estarmos sempre preparados para enfrentar as adversidades da vida. Esta narrativa também nos mostra que, às vezes, precisamos da ajuda de outros para superar desafios que parecem insuperáveis. Ishibenó, com sua estatura colossal e armamento formidável, também simboliza os desafios internos que enfrentamos, medos, dúvidas e incertezas. Sua derrota pelas mãos de Abisai é um lembrete de que, com fé, coragem e apoio, podemos superar os gigantes em nossas vidas. Este capítulo, portanto, não é apenas um relato de uma batalha épica, mas também uma lição sobre a superação de obstáculos, o valor da lealdade e a força encontrada na união. A história de Ishibenó, cheia de ação e simbolismo, oferece uma perspectiva única sobre a luta contínua entre o bem e o mal, entre a fé e a adversidade, um tema central nas narrativas bíblicas. Avançamos agora para a história de Seife, mais um irmão de Golias, mencionado nas Sagradas Escrituras em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 18. A presença de Seife nos anais bíblicos pode não ser tão destacada quanto a de seus irmãos, mas sua história carrega um significado profundo e uma lição valiosa. Seife, assim como seus irmãos, pertencia à raça dos Refães, gigantes conhecidos pela sua estatura imponente e força sobre-humana. A menção de Seife na Bíblia, embora breve, nos leva a refletir sobre os desafios menos visíveis, mas igualmente significativos, que enfrentamos em nossa jornada de fé. A batalha entre Seife e Sibecai, o Husatita, é uma narrativa de coragem e determinação. Sibecai, um dos valentes de Davi, enfrentou Seife, um adversário formidável, em um contexto de conflito contínuo entre Israel e os filisteus. Este confronto, descrito sucintamente na Bíblia, destaca a importância de permanecermos firmes em nossa fé, mesmo quando confrontados com desafios que parecem insuperáveis. A figura de Seife, embora menos falada, simboliza as batalhas silenciosas que travamos. Assim como Sibecai enfrentou Seife, muitas vezes enfrentamos nossos próprios gigantes, desafios que podem não ser visíveis para os outros, mas que requerem toda a nossa força e coragem.
Esta história nos ensina que, não importa o tamanho do desafio, com fé e determinação, podemos superá-lo. A vitória de Sibekai sobre Seife também nos lembra que, por trás de cada desafio, há uma oportunidade de crescimento e fortalecimento. Cada batalha que enfrentamos nos molda e nos prepara para os desafios futuros. Seife, portanto, representa não apenas um adversário físico, mas também os obstáculos internos que precisamos superar para crescer espiritualmente. Este capítulo nos convida a refletir sobre a natureza dos desafios que enfrentamos em nossa vida. As batalhas contra gigantes como Seife podem não ser as mais faladas ou lembradas, mas são essenciais para o nosso crescimento pessoal e espiritual. A história de Seife e Sibekai nos inspira a enfrentar nossos desafios com coragem, sabedoria e fé, lembrando-nos de que, mesmo nas batalhas silenciosas, não estamos sozinhos. Assim, a narrativa de Seife nos ensina lições valiosas sobre a resiliência, a fé e a força interior. Ele pode não ser o gigante mais conhecido, mas sua história é um lembrete poderoso de que cada desafio que enfrentamos é uma oportunidade para demonstrarmos nossa força e nossa fé. Neste capítulo, exploraremos a enigmática figura de outro gigante chamado Golias, mencionado em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 19. Esta narrativa traz uma camada adicional de mistério e complexidade à já fascinante história dos gigantes bíblicos, especialmente ao confrontarmos a presença de dois gigantes com o mesmo nome, Golias. A menção de um segundo Golias, diferente do Golias derrotado por Davi, pode inicialmente causar confusão. Este Golias, frequentemente referido como Golias de Gate, nos desafia a olhar além do óbvio e a explorar as profundezas das narrativas bíblicas. Seu nome, compartilhando com o famoso Golias que enfrentou Davi, sugere uma conexão ou uma continuidade dentro da linhagem dos gigantes. A batalha entre este Golias e Elanã, filho de Jair, o Betlemita, descrita em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 19, é significativa por várias razões. Primeiramente, ela destaca a persistência dos gigantes em desafiar Israel, mesmo após a derrota de seu mais famoso representante. Além disso, a vitória de Elanã sobre este Golias é um testemunho do contínuo triunfo da fé e coragem sobre o medo e a opressão. Este capítulo nos convida a refletir sobre a natureza da identidade e legado. O fato de haver dois gigantes chamados Golias nos lembra que, muitas vezes, enfrentamos desafios semelhantes sob diferentes formas. Cada confronto com um Golias em nossas vidas é uma oportunidade para reafirmarmos nossa fé, nossa coragem e nossa determinação. Além disso, a história desse outro Golias nos ensina sobre a importância da perseverança. Assim como Elanã enfrentou e venceu este Golias, somos lembrados de que a persistência e a fé são essenciais para superar os desafios que encontramos. Cada vitória, grande ou pequena, contribui para o nosso crescimento espiritual e pessoal. Por fim, este capítulo sobre o outro Golias ilumina a rica tapeçaria das narrativas bíblicas, onde cada personagem, cada evento, contribui para uma compreensão mais profunda da jornada humana. Através desta história, somos encorajados a enfrentar nossos desafios com fé, a aprender com cada experiência e a crescer em nossa jornada espiritual. Portanto, a história deste outro Golias não é apenas um relato de mais uma batalha entre gigantes e homens de Israel. É uma história sobre identidade, legado, e sobre como enfrentamos e superamos os desafios recorrentes em nossas vidas. Neste capítulo final, adentramos a história de um gigante sem nome, singularmente descrito em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 20. Este gigante, proveniente da raça dos Refães, é notável não apenas por sua colossal estatura, mas também por uma característica física incomum: 6 dedos em cada mão e em cada pé, totalizando 24 dedos. A presença deste gigante na narrativa bíblica é uma janela para a diversidade e complexidade do mundo antigo, um lembrete de que o extraordinário e o inusitado faziam parte da realidade daqueles tempos. Sua descrição única serve para despertar nossa curiosidade e nos convida a explorar as muitas facetas da criação de Deus.
a existência deste gigante desafia nossa compreensão do normal e do possível. Em um mundo onde a normalidade é frequentemente valorizada, ele se destaca como um exemplo da maravilhosa diversidade da criação. Este gigante nos ensina que ser diferente não é sinônimo de inferioridade, mas uma expressão da vasta imaginação e criatividade de Deus. A menção deste gigante em 2 Samuel não é apenas um detalhe para causar espanto, é um convite para refletirmos sobre a aceitação e a celebração das diferenças. Ele representa a ideia de que todos, independentemente de nossas características físicas ou habilidades, temos um lugar e um propósito no plano divino. Além disso, a história deste gigante sem nome nos lembra de que nem todos os heróis ou personagens significativos são conhecidos ou lembrados pelo nome. Às vezes, são as pessoas anônimas, as que não têm seus nomes gravados na história, que têm as histórias mais intrigantes e as lições mais valiosas a oferecer. Este capítulo, portanto, não é apenas a história de um gigante com uma característica física única. É uma história sobre diversidade, aceitação e o reconhecimento de que cada ser criado por Deus tem um valor e um propósito únicos. É uma lembrança de que, em um mundo de diferenças, a singularidade de cada um contribui para a rica tapeçaria da vida e da história humana. À medida que concluímos esta jornada épica através das histórias dos irmãos de Golias, refletimos sobre as lições profundas e os valores incalculáveis que extraímos destas narrativas. Cada capítulo revelou não apenas histórias de gigantes imponentes, mas também lições de fé, coragem e resiliência que são aplicáveis em nossa vida diária. Essas histórias, repletas de simbolismo e significado, nos lembram que, em nossa própria jornada, enfrentaremos gigantes, desafios que parecem insuperáveis. Mas, assim como Davi e os valentes de Israel, temos a força, a coragem e a fé para superá-los. Essas narrativas bíblicas não são apenas relatos antigos, são fontes de inspiração e orientação para os desafios que enfrentamos hoje. Ao explorar a vida destes gigantes, tocamos em temas universais de luta, superação e triunfo. Cada história é um espelho que reflete nossas próprias batalhas e vitórias. Por isso, é fundamental que continuemos esta jornada juntos, explorando mais profundamente as riquezas das Escrituras e as lições que elas têm para nos ensinar. Ficamos por aqui hoje, espero que você tenha gostado. E se você gostou do vídeo, lembre-se de deixar o like e comentar. Fique comigo para aprofundar ainda mais os seus conhecimentos bíblicos. Basta clicar em um dos 2 vídeos que estão aparecendo para você agora. Te vejo lá dentro.